Bom dia, meus amigos. Aqui é Anderson do canal Família Benner e novamente estou aqui com vocês e mais uma vez uma notícia lastimável novamente para a Igreja Católica, né? E bem, antes de começarmos, eu quero pedir a vocês aí o seu like, seu compartilhamento, sua inscrição no canal. Isso me ajuda muito. Parece que dessa vez a gente perdeu o nosso Papa, né? O Papa Bento XVI, né, que morreu aos 95 anos. O Papa Emérito Bento XVI morreu neste sábado, dia 31, aos 95 anos, após passar por uma piora repentina de saúde nos últimos dias. O velório está marcado para começar na segunda-feira do dia 2, na Basílica de São Pedro, sendo que o funeral será na quinta-feira, dia 5, na Praça de São Pedro. Presidido pelo Papa Francisco, né, o nosso Papa atual, segundo o Vaticano. É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, né, 5h34 no horário de Brasília, no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Mais informações serão fornecidas ao mais breve possível. Escreveu o perfil de notícias do Vaticano no Twitter. Tá? Isso foi notificado pelo próprio Vaticano, né, no caso aí o acontecimento de tudo. Toda a notícia aqui está sendo passada pelo Twitter do Vaticano. A saúde de Joseph Ratzinger vinha se debilitando aos últimos anos. O Vaticano havia dito nesta sexta-feira, dia 30, em um comunicado, sua condição era grave, mas estável, com atenção médica constante, desde a anúncia, né, da renúncia, no caso, em 10 de fevereiro de 2013, o teólogo alemão vivia em um pequeno mosteiro no Vaticano. Embora o gesto mais marcante de seu pontificado tenha sido a própria renúncia, os quase 8 anos no comando da Igreja Católica também foram marcados por textos teológicos de fôlego, uma linha conservadora nas questões morais e escândalos de disputas políticas e vazamentos de documentos do Vaticano, os chamados Vatilix. Entre aspas, houve tempos difíceis, mas sempre Deus me guiou e me ajudou a sair, de modo que eu pudesse continuar o meu caminho, disse o próprio, Papa Bento XVI, no seu aniversário de 90 anos, já aposentado. Aí eu vou falar agora para vocês sobre a renúncia, o que aconteceu sobre a renúncia do Papa Bento. Ele surpreendeu o mundo quando renunciou a sua renúncia, em latim, durante uma reunião rotineira com os cardeais presentes em Roma. Muitos papas da era moderna chegaram a cogitar a renúncia por motivos de saúde, entre eles Paulo VI e João Paulo II, mas nenhum deles havia concretizado essa decisão. Na ocasião, aos 85 anos, Bento XVI disse que o motivo para deixar o cargo era a falta de forças na mente e no corpo. Talvez já fosse um indício, da sua saúde debilitada. No mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, seja de corpo, seja de ânimo, vigor, que nos últimos meses em mim diminuiu, do modo tal a ter que reconhecer minha incapacidade de administrar bem o ministério a mim confiado, segundo Papa Bento XVI. A diferença entre Papa Bento XVI em relação a outros papas que renunciaram no passado é que ele deixou o cargo de forma consciente e voluntária, alegando não ter mais forças para governar. Renunciou quase 600 anos depois de Gregório XII, que renunciou em 1415, em meio a uma divisão política da Igreja. A ideia de Gregório XII era permitir a eleição de um novo pontífice que unificasse. Ainda mais notável, porém, foi o caso do Papa Celestino V, considerado santo pela Igreja em 1294. Ele renunciou apenas após 5 meses no trono de Pedro. Virou eremita e, no fim da vida, foi mantido prisioneiro de seu sucessor, o Papa Bonifácio VIII. Diferentemente deles, e por escolha própria, Bento XVI tornou-se o primeiro Papa emérito da história.
Continuou se vestindo de branco e não renunciou à confortável vida no Vaticano, protegido de holofotes e multidões, mas adotou um estilo simples e com exceção de algumas aparições públicas e comentários teológicos publicados por escrito. Manteve-se isolado. Ao renunciar, ele prometeu obediência ao seu sucessor, que viria a ser o Papa Francisco, eleito em 2013. É engraçado, 2013, né? Com um ato de extraordinária audácia, ele renovou o ofício papal e, com o último esforço, o potencializou, disse Dom George Ganswein, é difícil falar os nomes alemão aqui, secretário particular de Bento XVI e prefeito da Casa Pontifícia em maio de 2016, num evento em Roma. Não é surpreendente que, para alguns, ele seja visto como um revolucionário. Outros veem nisso um papado secularizado, mais humano e menos sacro. Outros, ainda, são da opinião de que Bento XVI tenha quase desmitificado o papado, disse esse Ganswein. O escândalo do Vatilix, também é outra história que eu já comecei a falar, então vou botar também no caso aqui. Embora o discurso oficial do Vaticano seja a falta de força para governar, até hoje muito se especula sobre os motivos que levaram à renúncia de Bento XVI. Ele mesmo afirma que a decisão foi tomada após sua viagem ao México, em março de 2012, quando levou uma queda e sentiu o peso da idade em um voo intercontinental. Foi quando percebeu que não seria capaz de ir ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, o JMJ, de 2013, que todo ano costuma ter, a Jornada Mundial. O momento era difícil para a Igreja Católica. Os escândalos do Vatilix expuseram uma série de problemas na forma como o Vaticano vinha sendo conduzido, entre corrupções, desvio de dinheiro, condutas sexuais contrárias ao ensinamento da Igreja e jogos de poder. Enfim, nada muito diferente do que a gente vive na nossa política. Na época, relatos na imprensa internacional mostravam um Papa isolado no Palácio Apostólico, enquanto a Igreja era comandada, na prática, pelo secretário de Estado, o cardeal Tarcísio Bertone. Posteriormente, envolvido numa polêmica por causa da reforma de seu apartamento de 700 metros quadrados, usando recursos do Hospital Infantil Bambino Gesù do Vaticano. Mais um ato político, só que agora dentro da própria Igreja Católica. Idoso e pouco popular, Joseph Ratzinger tinha seu poder e influência enfraquecidos. Em vida, ele mesmo reconhecia que a administração não era o seu ponto mais forte, e por isso delegava boa parte das decisões a pessoas de confiança como o cardeal Bertone. Em entrevista ao biógrafo Peter Sewald, autor de O Último Testamento, Bento XVI garantiu que jamais abandonaria a barca de Pedro. Em mar tortuoso, com pressões externas ou após a traição de alguns colaboradores, afirmou que já havia solucionado o problema ligado a Vatilix e vivia no estado de espírito de quem possa passar o leme a quem vem depois. Um dos colaboradores mais próximos a ele, o mordomo Paolo Gabriele, foi condenado por ter vazado documentos pessoais do Papa ao jornalista Gianluigi Nuzzi. Após prisão, o julgamento Gabriele foi perdoado por Bento XVI e continuou trabalhando no Vaticano, em outras funções, lógico, não na mesma. O mordomo dizia que sua intenção era expor os escândalos para ajudar o pontífice. Além dele, ninguém mais foi condenado, somente o próprio mordomo. Dan Guensen insiste que a renúncia de Bento XVI não está ligada aos escândalos. É bom que eu diga com toda a clareza que o Papa Bento, no fim, não renunciou por causa do pobre e mal dirigido ajudante do quarto, seria o mordomo. Entre aspas, aquele escândalo era pequeno demais para uma coisa do gênero. Foi muito maior o bem ponderado passo da grandeza histórica milenar que Bento XVI realizou, segundo o próprio secretário, o secretário particular do Bento. Bem, essa é a notícia de hoje que eu trago para vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham conhecido mais sobre o Vatilix, para quem não conhecia, e sobre a renúncia também, que foi ocasionada, para quem não lembra, agora está relembrando, e para quem sabe,
está entendendo os motivos, talvez os verdadeiros motivos por trás de tudo isso. Mas a corrupção, né, como a gente pode dizer aqui em resumo, está por toda parte. Não só na política, mas também dentro de governos religiosos. Então, meus amigos, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e aquele abraço.